Primeiramente, minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Primeiramente, vou começar, está na cara que a omissão, né, do governo de Eduardo Leite, também dos governos anteriores, em relação tanto à infraestrutura, que no caso são represas, diques, canais, próprio saneamento básico, isso daí foi relegado, foi sucateado pelos governos que defendiam essa proposta de Estado mínimo, né? E também de pessoal que seja em relação à defesa civil, bombeiros, todo tipo de resgate pós-desastres, né? Tudo isso, toda essa omissão deu fomento, né? Deu toda a munição para que uma guerra híbrida, no meu entender, fosse instalada no Brasil. Uma guerra híbrida que você toma pega o ressentimento legítimo da população e você amplifica isso por meio das redes sociais a fim de atingir determinados objetivos. Como por parte da direita, a gente viu muito claramente nas redes sociais, seja no Telegram, seja no Twitter, todas as redes sociais, no WhatsApp, os videozinhos feitos, montados, todos já muito bem elaborados, defendendo o povo pelo povo, né? Defendendo que o Estado não faz nada, então a gente se vira. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que reduzir mesmo o Estado e deixar que a iniciativa privada, ou então que a solidariedade cristã, que é fundamental nesses tempos difíceis, sejam o suficiente. Mas poucos atentam para o fato de que o Estado é a organização social do povo, ou seja, o Estado é o povo pelo povo também. Então, assim, eles omitem essa verdade a fim de promover uma ideologia, a fim de sucatear as instituições do Estado, todos os aparatos de Estado. E quando isso acontece, muitas vezes a direita, que se diz contra o globalismo, que se diz contra as grandes fundações, como a Bill e Melinda Gates Foundation, Rockefeller Foundation, ou então os grandes fundos BlackRock, State Street, Fidelity. Quando você ausenta o Estado, a tendência clara do que vai acontecer é a subtração do Estado e a substituição desses espaços de poder pela iniciativa privada, que muitas vezes estão vinculadas às ONGs e vinculadas a esses grandes fundos financeiros, dos quais defendem toda a agenda globalista. E o que eu quero focar aqui é que, enquanto a direita está defendendo o Estado mínimo, a esquerda, por um movimento de pinça, digamos assim, vem defendendo toda a ideia ambientalista, usando o discurso do aquecimento global antropogênico, para que sejam demarcadas mais terras de preservação, mais terras indígenas, que não sejam feitas obras de infraestrutura e tudo mais. E com isso você tem exatamente aquilo que é promovido no Fórum Econômico Mundial, por exemplo, que é a substituição dos aparatos de Estado, que é a diluição do Estado nacional e a substituição por ONGs, por organizações do terceiro setor e também pelas entidades privadas e grandes fundos multibilionários, como a BlackRock. Igual a gente teve a destruição na Ucrânia, o que a gente viu lá foi que a BlackRock, através de seus prepostos da Cargill, da Monsanto, da própria DuPont, que compraram as terras mais férteis da Ucrânia no seu momento de destruição para monopolizar o setor. Então, o que a gente vê hoje em dia, e o que eu mais questiono aqui, é que tipo de reconstrução é essa que Eduardo Leite, que é pupilo do Fórum Econômico Mundial, do Klaus Schwab, que fez parte daquela juventude do futuro, que muitos fizeram parte, inclusive Javier Milei. Eu quero ver que tipo de proposta que ele vai fazer para a reconstrução, entre muitas aspas, do estado do Rio Grande do Sul, que eu temo que possa ser, né,
um laboratório para as ideias do Fórum Econômico Mundial, da Agenda 2030 e de todos esses organismos bancados pela iniciativa privada que tentam diluir o Estado em promoção do globalismo, em promoção dessas ideias pós-modernas que tomaram conta da esquerda e tomaram conta da direita no seu sentido do Estado mínimo, né? Então, assim, muita gente tem confundido na discussão o que é um Estado forte e o que é um Estado mínimo. Existe o Estado forte, que é presente, que tem a sua polícia bem remunerada, que tem a presença na Amazônia, que consegue estar presente nos territórios, que consegue dar um subsídio da sua matriz energética para que a produção, para que tudo funcione bem no país, tanto no nível de infraestrutura também, de rodovias, ferrovias e tudo mais. Isso é um Estado forte. E existe um Estado inchado. Eles confundem o Estado forte, principalmente a direita atual, com o Estado inchado, que seria, no caso, a parte burocrática, aquela parte morosa, aquela parte não produtiva, que só visa, né, ganhar postos no Estado para favorecer determinado partido político, alguma causa política, a fins de ganhos financeiros em detrimento da produtividade da nação. Então, assim, existe o Estado forte e existe o Estado inchado. É uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, que nessa discussão, o Estado mínimo que eles defendem, eles querem correr do Estado inchado e não do Estado forte. Ao correr do Estado forte, você tende a se dirigir ao Estado mínimo, que logicamente vai levar à redução do investimento nas partes centrais do Estado, que vão ser sucateadas, é a tendência lógica, e com isso as entidades privadas vão assumir conta dessas funções de Estado. Então, muitas vezes, o que a direita e a esquerda estão fazendo hoje, principalmente hoje, sendo alavancadas por essa guerra híbrida, por essa tentativa de amplificar esse problema a fim de objetivos políticos, que eles estão agindo para o mesmo objetivo, que é o objetivo da Agenda 2030, principalmente, que se baseia também na agenda do Fórum Econômico Mundial, que é o grande capital, é a esquerda que se diz contra o grande capital, agindo a favor do grande capital, é a direita que se diz antiglobalista, agindo a favor do globalismo. Isso é lógico, só que falta capacidade cognitiva, o que sobra é dissonância cognitiva para conseguir entender que esses movimentos, a consequência prática e material é isso, a intenção é uma coisa, a consequência prática e lógica é outra. Aí nós já conseguimos observar a Marina Silva falando da reconstrução, que tem que levar em conta o novo normal, voltando toda aquela discussão sanitarista que veio junto com a pandemia, né? Isso lembra muito aquele slogan muito batido pelas elites ocidentais do Build Back Better, que visava reconstruir as cidades conforme o que o Fórum Econômico Mundial, principalmente, queria determinar, que são aquelas cidades digitalmente com controle muito social muito desenvolvido, com o sanitarismo também, com a centralização de todos os dados, e também com a digitalização da moeda e com todo o controle social que isso acarreta e restrições de liberdades individuais. Pois, como nacionalistas, nós devemos considerar o Estado como um manejador das questões nacionais e não das micro-questões que manejam até os detalhes mínimos da vida individual do cidadão. Pelo menos é isso que eu acredito. A gente deve ter uma certa liberdade individual e que essas ideologias que são feitas sob medida para justamente trabalharem a favor de um mesmo objetivo, a favor de uma mesma agenda. E a última coisa que eu queria falar, isso também se aplica
as Forças Armadas, né? A esquerda, ela tende a defender que as Forças Armadas têm um custo com o pessoal muito grande, e isso é verdade, mas não se compara, por exemplo, ao custo que a gente tem com o Judiciário, que é 1,3% do PIB, que deve ser reduzido, o Judiciário mais caro do mundo. Mas, com certeza, reformas devem ser feitas, e também reformas devem ser feitas na doutrina das Forças Armadas, que são muito submissas aos Estados Unidos, né? Em todos, questão vai desde o armamento até a doutrina de combate, de alinhamento e tudo mais. E da parte da direita, que a gente tem visto muito nas redes sociais, é o destaque para a ineficiência do Exército ou das Forças Armadas, qualquer instituição que seja, nessa ajuda aos gaúchos. E isso a gente vê muito que vem de uma base olavista, mas que se espraia da base olavista e que também chega nos grupos de família, chega nos grupos que não têm tanta ideologia, mas que servem para o mesmo objetivo de tentar sucatear também as Forças Armadas. E, para finalizar, uma coisa que é muito fundamental é a segurança alimentar. Nos últimos governos, no Temer e no governo Bolsonaro, foram fechadas muitas fábricas de fertilizantes. Além disso, foram também fechados várias unidades de regulação de grãos, 27, se eu não me engano, foram fechadas. Então, hoje com essa crise, que 70% da produção de arroz é produzido no Rio Grande do Sul, a gente vai ter que importar o arroz para conseguir a manutenção dos preços que são praticados para atingir seriamente a população. E um país que é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo não pode ficar sujeito à importação de alimentos básicos para a população. A gente tem que garantir a autossuficiência e a segurança alimentar, retomando os projetos que atualmente o presidente da Conab tem feito de forma certa, de retomar os projetos de regulação dos grãos, e espero que em pouco tempo nós possamos ter a nossa autossuficiência e segurança alimentar retomadas. É isso aí, tentei ser muito breve e passo aí para a próxima. Obrigado, galera. Valeu, Renan. Muito obrigado pela tua explanação. Segunda vez aqui no canal. E sigam a página do Renan, o Movimento Eleva Brasil lá no Twitter. Tem 13 mil seguidores. É uma excelente página que fala de desenvolvimento do Brasil, nacionalismo, cultura brasileira. Tá? Renan, foi um verdadeiro parto para a gente marcar essa nossa transmissão aqui.